do livro de matemática. A gente vai começar pela página 32. Na página 32, antes desse gráfico aqui, tem um texto que precisa ser lido. Vamos aqui para as informações do gráfico. Aqui em cima, nós temos o título do gráfico, agasalhos arrecadados. Aqui ao lado, a gente tem as quantidades do gráfico, tá? Essas informações aqui são muito importantes para que a gente consiga responder a atividade que vem logo em seguida. Aqui a gente tem a quantidade de agasalhos conseguidos, né? Que serão apontados por cada barra ou por cada coluna aqui do gráfico. Aqui embaixo nós temos as informações sobre as equipes da gincana. Aí nós temos a equipe A, B, C, D, E e F. Em um gráfico de coluna ou de barra vertical, quanto maior é a coluna, maior é a quantidade indicada, né? Quanto menor a coluna, menor a quantidade indicada. Então, a gente vê aqui quanto que cada equipe conseguiu arrecadar de agasalhos, tá? Então, a gente vai responder agora as questões. A gente vai começar pela letra A. E vamos responder essas questões de acordo com o gráfico. Letra A. Qual foi a equipe vencedora? A gente observa que a equipe que conseguiu a maior quantidade de agasalhos foi a equipe F. Então, a resposta da letra A equipe F. Letra B. Qual foi a equipe que arrecadou menos agasalhos? A equipe que conseguiu a menor quantidade, ela conseguiu 300 agasalhos. Ó. A menor barrinha é da equipe C. Então, a equipe que conseguiu menos agasalhos, resposta da letra B, a equipe C. Para responder a letra C, que faz a seguinte pergunta: qual foi a diferença entre a quantidade de agasalhos arrecadados pela equipe que conseguiu mais e a equipe que conseguiu menos doações? Entre a equipe que conseguiu a maior quantidade e a menor quantidade, qual foi a diferença de quantidade? Para chegar a essa resposta da letra C, faz-se uma subtração, ou seja, uma continha de menos. Aí você pega a quantidade da equipe que conseguiu mais, que foi 900, menos, coloca o sinal da subtração, não pode esquecer desse símbolo, é importante, menos a equipe que conseguiu menos agasalhos, que foi 300 agasalhos da equipe C. E aí a gente faz a continha de menos ou a subtração. 0 menos 0 é 0, 0 menos 0 é 0 e 9 menos 3 é 6. Então, a resposta aqui da letra C é de 600 agasalhos. Na letra D, para conseguirmos responder qual foi o total de agasalhos arrecadados na campanha, nós vamos, para saber o total, né? O total aí já indica um dos termos da operação que vai ser usada, que no caso será uma adição. A gente vai somar a quantidade arrecadada por cada equipe. Você vai pegar a quantidade da equipe F, que foi 900, da equipe E, que foi 800, da equipe D, que foi 600, da equipe C, que foi 300, da equipe B, que foi 400, e da equipe A, que foi 700, e vai somar, vai juntar essas quantidades, vai fazer uma continha de mais. Pegue só esses números aqui, essas quantidades, e some. E a continha vai ficar assim, ó, 900 mais o símbolo da operação, 800 mais 700 mais 600 mais 400 mais 300 e soma, tá? 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 é igual a 0. E aí, todos os zeros novamente somados também vai dar 0. Agora, eu tenho 9 mais 8 mais 7 mais 6 mais 4 mais 3, que dá 37. Então, quantos agasalhos foram arrecadados no total?
3.700. Então, a continha para responder a letra D é essa aqui, tá? Para você ficar vendo ela, você precisa pausar o vídeo, porque quando eu clicar aqui no editor, ela vai desaparecer. Ó. A letra E é uma resposta pessoal, pergunta se você já participou de alguma campanha de doação. Se você já participou, fica aqui meus parabéns, é uma ação bem legal, bem interessante. E quem ainda não participou, assim que puder participar, faça parte, participe, porque é bem legal, bem interessante. Vamos fazer agora a página 34. Na página 34, nas duas questões, na questão 1 e na questão 2, nós vamos usar situações de adição. Na primeira pergunta, em uma escola, estudam em 3 períodos 1.256 meninas e 1.593 meninos. Quantos alunos estudam nessa escola? Aqui nós vamos fazer uma continha de mais ou uma operação de adição, que vai ficar assim, ó, 1.256 mais 1.593. E vamos somar 6 mais 3, 9, 5 mais 9, 14, levo a dezena. 1 mais 2 é igual a 3 e 3 mais 5 é igual a 8. 1 mais 1 é igual a 2. Então, a resposta da primeira questão, nessa escola estudam 2.849 alunos. Agora, nós vamos para a questão de número 2, que diz o seguinte: Mariana trabalha em uma loja que imprime fotos. Certo dia, no período da manhã, ela imprimiu 2.351 fotos e no período da tarde ela imprimiu outras 1.367 fotos. Quantas fotos Mariana imprimiu nesse dia? Vamos juntar o que ela imprimiu pela manhã e o que ela imprimiu pela tarde numa operação de adição. A continha, a operação vai ficar assim, também será uma adição. Vai ficar 2.351 fotos mais 1.367 fotos. São as fotos impressas pela manhã e pela tarde. Então, 1 mais 7 é igual a 8, 5 mais 6 é igual a 11. Vai 1, que é a dezena, vai ter que subir para os números que serão somados logo em seguida. Aí eu somo 1 mais 3 é igual a 4, 4 mais 3 é igual a 7. Dois mais 1 é igual a 3. Então, ela conseguiu imprimir 3.718 fotos nesse dia. Tá aqui embaixo, ó. Mariana imprimiu 3.718 fotos nesse dia, certo? Ok? Vamos para a página seguinte. Na página 35, temos a questão de número 3, que diz assim: ao efetuar a adição 1.275 mais 3.806, Theo encontrou como resultado o número A. Ao fazer essa soma, essa adição, ele encontrou o número. E a pergunta é: qual é o valor do número A? Que número ele encontrou? Para você descobrir, você faz uma soma, você faz uma continha de mais ou uma operação de adição. Que vai ficar assim, ó. Você pega 1.275 mais 3.806. Sempre colocando um algarismo embaixo do outro, começando das unidades para as outras ordens, tá bom? E aí a gente faz a soma. 5 mais 6, 11. Subo a dezena, que é 1. 1 mais 7 é 8, e 8 mais 0, continua sendo 8. 2 mais 8 é 10, fica o 0 e vai o 1, que é a dezena. 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 5. Certinho? Foi assim? Foi assim seu resultado? O número A, o valor do número A é de 5.081. Na quarta questão, nós temos novamente
um gráfico mostrando aí a disciplina preferida dos alunos, né? Os alunos de um colégio responderam a uma pesquisa sobre qual disciplina preferem, matemática ou português. Cada estudante podia escolher uma única disciplina. Veja o resultado da pesquisa no gráfico abaixo. Novamente, a gente vai ver aqui as informações do gráfico. A gente tem aqui a disciplina preferida aqui, ó, dos alunos, é o título do gráfico. Nós temos aqui a quantidade de alunos, indicada aqui em cima de cada barra, né? Cada modalidade de ensino está indicado por uma cor e a gente tem a legenda aqui do lado. As barras verdes são os alunos do ensino fundamental e as barras azuis são os alunos do ensino médio. Em cima de cada barra, já falei, né? Tem a quantidade de votos aqui em cima e embaixo tem aqui as disciplinas. Ó, tá vendo? Matemática e português. Agora vamos fazer os cálculos nesse espaço aqui do lado para completar as informações aqui nas questões A, B, C e D. Na letra A, dos alunos que votaram, 2.105 cursam o ensino fundamental e 2.274 cursam o ensino médio. Para saber quantos cursaram ou cursam o ensino fundamental, nós vamos pegar as informações da quantidade de alunos aqui do gráfico verde e vamos somar. Então, nós pegamos 990 mais 1.115 e somamos. 0 mais 5 é 5, 9 mais 1 é 10, sobe 1. 1 mais 9 é 10, 10 mais 1 é 11, vai uma dezena novamente, 1 mais 1 é 2. Então, a continha para responder, para completar o primeiro traço da letra A é essa daqui, é essa adição, tá? Para completar o segundo traço, quantos alunos cursam o ensino médio? Você vai pegar as informações das barras azuis. Ó, você pega 1.350 mais 924 e faz a soma. 0 mais 4 é 4, 5 mais 2 é 7, 3 mais 9 é 12, sobe 1, 1 mais 1 é 2. Então, 2.274 é o resultado da soma dos alunos que cursam o ensino médio. Para completar a letra B, dos alunos que votaram, 2.340 preferem matemática e 2.039 preferem português. A continha vai ficar assim. Nós vamos pegar 990 mais 1.350 e vamos somar. 0 mais 0 é 0, 9 mais 5, 14, sobe a dezena, 1 mais 9 é 10, e 10 mais 3 é 13, sobe a dezena, 1 mais 1, 2. Esse é o resultado da adição para completar o primeiro traço, que dá 2.340. Quantos preferem português? Aí somamos as informações aqui dos que preferem português. 1.115 mais 924. Somamos 5 mais 4, 9. 1 mais 2 é 3. 1 mais 9 é 10. Sobe a dezena. 1 mais 1 é 2, que dá 2.039 alunos. Então, esse é o resultado da adição que é feita para completar o segundo traço da letra B. Na letra C, qual foi o total de alunos que participaram dessa pesquisa? Para responder a letra C, nós vamos somar todos os alunos que participaram, tanto os alunos do ensino médio quanto os alunos do ensino fundamental, os que votaram em português e os que votaram em matemática. E vai ficar assim, você põe 990 mais 1.350 mais 1.115 mais 924 e soma. 5 mais 4 dá 9. 9 mais 5, 14. Mais 1, 15. E mais 2, 17. Sobe a dezena. 1 mais 9 é 10. 10 mais 3 é 13. Mais 1, 14. E mais 9,
dá 23. Fica o 3 e vai a dezena. E a dezena que é 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1 é 4. Então, o resultado é 4.379 alunos. Para responder a letra D, que diz assim: a pesquisa mostrou que entre matemática e português, os alunos desse colégio preferem... Tá aqui a resposta, ó, matemática. E essa informação você consegue pegar lá na letra B, porque na letra B pergunta quantos alunos votaram em matemática. E os que votaram em matemática foram 2.340, que é maior do que 2039. Então, a disciplina preferida desses alunos é matemática. Terminamos matemática e o próximo livro que vocês vão pegar é o livro de ciências, ok? Agora nós vamos fazer a correção da página 22 do livro de ciências. Nós temos uma foto aí de um astronauta no espaço, né? Uma foto de 1984, e as respostas para essas questões são pessoais. Porém, as duas primeiras, elas têm sugestão de resposta, né? Como você imagina que essa foto foi tirada? Se você respondeu que essa foto foi tirada de equipamentos especiais, como câmeras, satélites, espaçonaves ou telescópios, sua resposta está ok. Caso fuja desse tema, né, caso você não tenha citado nenhum desses itens, você precisa rever essa questão, tá bom? A segunda pergunta: por que você acha que o astronauta usava uma roupa especial? Né, e a sugestão de resposta é o seguinte: primeiro, que protege, né, o astronauta de temperaturas extremas, sejam elas altas ou baixas, né, evita o atrito, né, com corpos existentes no espaço, mesmo os que sejam bem pequenos, controla a pressão arterial e também tem outras funções, tá bom? Se você colocou algo desse tipo nessa resposta, na segunda questão, ok, tá bom? E a terceira: imagine que você foi escolhido para fazer uma viagem espacial. Se pudesse decidir o destino dessa viagem, que lugar você gostaria de conhecer? Por quê? E quando chegasse lá, o que gostaria de saber sobre o lugar? Então, essa daqui, ela é bem pessoal mesmo, tá bom? Bem particular. Na página 26, nós temos a questão 1, bem no finalzinho da página. Compare as fotos de Saturno presentes nesta página e responda: qual é a importância dos instrumentos de observação à distância para os cientistas? Então, nós temos várias fotos, né, que foram observadas de diferentes equipamentos. Qual é a importância deles? Você deveria registrar que esses instrumentos permitem aos cientistas analisar características dos astros que não seriam visíveis a olho nu. Na página 30, você tem uma imagem do lado dessas questões aqui. Essa imagem, ela foi produzida pelo satélite CCD-CBRS-2. Ela mostra a região de Belém, em rosa, imagem colorizada, capital do estado do Pará. E você registrava a resposta no caderno. A pergunta da letra A: que tipo de informações vocês acham que essa imagem pode fornecer? Se você observar a imagem aí no seu livro, você vê que essa imagem ela pode mostrar o contorno dos rios, né? Essa imagem mais escura, essa parte mais escura em preto, ela mostra o contorno dos rios. Essa parte verde é a área de mata. É provável também que tenha áreas ocupadas pela cidade, né? E outras ocupações humanas. Essa é a sugestão de resposta para a letra A. E tem a pergunta da letra B, que é também uma resposta pessoal. A pergunta da letra B: é importante que o Brasil tenha um programa de desenvolvimento de satélites? Se você respondeu que sim, que é o esperado que você, né, responda, que é importante que se tenha esse programa de desenvolvimento de satélites, você também deve responder por quê. Se você respondeu que sim ou que não, você vai também justificar. Esperamos que você responda que sim, porque é importante um programa desse tipo para alavancar, ajudar no desenvolvimento de tecnologia espacial. É uma sugestão de resposta, tá bom? Na página 31, você tem a questão 2. Leia a reportagem abaixo e depois responda as questões no caderno. A reportagem é essa aqui, ó. Letra A: de que descoberta a reportagem trata?
A resposta: a existência de água líquida em Marte. Aqui a resposta da letra A. Letra A aqui. Letra B. Essa descoberta significa que existe vida em Marte? A resposta: não. A existência de água líquida é fundamental para a vida, mas não é suficiente. Para que isso aconteça, são necessários outros elementos. Agora a gente vai corrigir a página 33 do livro de ciências. Primeira questão. Na sua opinião, a expressão nascer da Terra descreve bem o que se observa na fotografia? Tem uma fotografia bem acima dessas questões. Você vai responder se essa imagem descreve bem o que se observa na fotografia e vai justificar. Essa resposta que está aqui, eu vou apagar porque essa resposta não é daqui, certo? Não escrevam ela porque ela é da questão 3. Essa primeira questão, ela é pessoal, mas esperamos que você responda que sim, porque como a Terra está aparecendo no horizonte, tem até a palavra Terra, porque está bem pequeno o planeta na imagem, e o planeta está parcialmente iluminado, se assemelha com o nascer do Sol que nós temos. Então, esperamos que você responda que sim, porque a Terra está no horizonte, parcialmente iluminada, se assemelhando ao nascer do Sol. Questão 2. Observando essa mesma fotografia, a Terra apresenta ser menor que a Lua? Isso é real? Explique. Questão 2. A resposta é a seguinte. Quando observamos a imagem B, na página 33, em que a Terra e a Lua também aparecem lá bem pequenas, temos a impressão de que a Terra é menor que a Lua, mas isso depende da posição em que a Terra, em que o astro, ou o Sol, ou a Lua, depende da posição de onde ele está sendo visto. Por exemplo, quando olhamos o Sol e a Lua, aqui do planeta Terra, temos a impressão de que os dois têm o mesmo tamanho. Mas como a distância em relação à Terra dos dois astros são diferentes, né? Temos a impressão de que são do mesmo tamanho, mas o Sol é maior que a Lua. No caso da Lua e da Terra, aqui na imagem, temos a impressão de que a Terra é menor que a Lua. Mas, na verdade, a Terra é 4 vezes maior que a Lua. A Terra é maior que a Lua. Então, tem até aqui a resposta 2, porque é a sugestão de resposta, porque vai depender de uma perspectiva, né? Do ponto de fotografia ou do ponto em que o astro está sendo visto. Agora a gente vai para a questão 3 e a resposta da questão 3 está aqui, ó. Bem aqui, tá bom? Registrado nas linhas a questão 1. Questão 3. Compare o tamanho da Terra na imagem A, que está na página 33, em relação à foto B, que está na página 32 aí do seu livro. Em que situação ela está menor? Você vai ver se ela está menor na imagem A ou na imagem B. E a resposta está menor na imagem B. Você vai ver aí na foto, tá bem aqui a resposta. Você vai ver que na imagem B ela é menor. E a segunda pergunta: o que o tamanho tem a ver com a distância em que o nosso planeta está? Por estar muito menor, né, é possível concluir que a Terra está mais distante na imagem B. Então, nós concluímos que quanto mais distante estivermos do astro, menor ele parece ser para a pessoa que o está observando, tá? Ou para a câmera ou satélite que ele está sendo fotografado. Questão 4. A imagem B, da página 33, foi tirada dentro ou fora do sistema solar? Justifique. A resposta: dentro, uma vez que mostra Saturno, um de seus planetas. A gente vê na imagem B aí Saturno, né, e seus anéis, dá para ver pela fotografia. E a última questão, que é a 5. O que a fotografia A, na página 32, tá, gente? O que a fotografia A revela sobre a superfície da Lua? A parte esbranquiçada que aparece na imagem A é a superfície da Lua. A resposta: além das crateras, percebemos que a superfície da Lua é rochosa, sem água, nem seres vivos.
Agora pegue seu livro de português e vamos começar a nossa correção, tá certo? Por gentileza, abra seu livro na página 50, tá? Pra gente começar a correção. E aí eu queria mostrar uma coisinha para vocês antes. Vocês estão vendo essa parte que eu circulei de vermelho? Significa que essa atividade dessa página ela é oral. Não significa que você precisa escrever, a não ser que você faça questão de fazer isso, tá? Você pode escrever, fica a seu critério, mas isso não é obrigatório. Então vamos analisar aí a pergunta do primeiro quadrinho, certo? Quem são as personagens da história? Você vai falar, mas se você quiser escrever, escreva o seguinte: o sol, o vento, o menino, o pombo 1 e o pombo 2, certo? Nesse segundo quadrinho está perguntando o seguinte: no título do texto não é citada nenhuma personagem humana. Você imagina por quê? Aqui você vai criar uma hipótese para responder essa questão, tá bom? Mas isso não precisa ser escrito. Você cria essa hipótese na sua cabecinha. Vamos agora para o último quadrinho dessa página. O cenário refere-se ao lugar em que a história acontece. Imagine o lugar indicado. Que elementos você usaria para representá-lo? Então, você também, novamente, vai imaginar como é esse lugar. Como eu disse, não precisa você escrever, só se você quiser, tá bom? Agora, você vai colocar na página 51 para a gente continuar a correção, tá bom? Nessa página, eu só gostaria de mostrar algo para vocês que é muito interessante. Vocês estão vendo essas personagens, esses nomes que eu acabei de circular? Eles significam a pessoa que vai falar. Toda vez nesse conteúdo que vocês estão estudando, que é peça teatral, vai aparecer sempre o nome do personagem que vai falar. E era isso que eu queria mostrar para vocês, porque isso vai ser cobrado numa questão mais à frente. Então, para que serve esse nome? Esse nome ele serve para mostrar o personagem que vai falar. Agora coloque, por gentileza, o livro na próxima página, que é a 52, tá? Na primeira questão, está dizendo assim: pelo texto, sabemos que foi feita uma aposta. Letra A. Quem fez essa aposta? Gente, eles são muito danadinhos, tá? Foi muito engraçado, eu achei. Não sei vocês. Quem foi que fez a aposta? A resposta é o vento e o sol. Na letra B, está perguntando assim: qual foi a aposta? A aposta foi a seguinte, olha só que engraçado. O vento e o sol apostaram para ver quem era o mais forte dos dois. O vencedor seria quem conseguisse arrancar a roupa do menino que estava no ponto de ônibus. Gente, que maldade. Vamos para a letra C. Que personagem falou sobre a aposta? Quem foi esse personagem? Foi o pombo 2. Então, você coloque aí letra C, o pombo 2. Na letra D, você tem que circular o ganhador da aposta. Foi o sol, foi o vento, foi o pombo? Gente, foi o sol, tá bom? Então, você circule aí o sol. Na questão 2, está perguntando: em um texto teatral, para que servem os nomes que aparecem em destaque antes das falas? Lembra que eu mostrei para vocês naquela página? Eu mostrei para vocês as falas e os nomes, né? O do pombo 1, do pombo 2. Então, esses nomes servem para quê? Bote aí. Servem para indicar a personagem que fala. Vamos para a questão 3 agora. A personagem sem fala no texto? Sim. Coloque sim. Quem são esses personagens que eles não falam no texto? O menino e o sol. Os dois não têm fala, certo? Vamos agora para a questão 4. Novamente, vocês estão vendo aí esse símbolo, essas 3 carinhas, esse balãozinho, significa que essa questão, ela é oral. Você só escreve se você quiser, não é obrigatório. A questão 4 está dizendo assim: todas as personagens participam do mesmo diálogo? Gente, não. Quer ver? Observem lá no texto. O pombo 1 e o pombo 2, eles conversam entre si, comentando o que é que eles observam. Eles são danados, eles estão em cima só observando. O vento dirige suas falas ao sol, com quem ele faz a aposta, não é verdade? O menino, ele não participa de diálogo algum
O coitadinho está apenas sendo observado, é o elemento da aposta, mas ele, apesar de ser humano, ele não tem fala nenhum nesse diálogo que está acontecendo. Vamos para a questão 5. Quem são as personagens principais do texto? Você teria que dizer e ainda teria que justificar, né? Dizer o porquê. Os dois personagens principais é o vento e o sol. Por quê? Porque são eles que fazem a aposta e atuam no decorrer da história para ganhá-la. Vamos para a última questão da página, questão 6. Retome a resposta que você deu para a segunda questão que antecede o texto, lá na página 50. Lá pergunta assim, que era aquele segundo quadrinho que eu mostrei para vocês. Lá dizia assim: você tinha que dar uma hipótese, imaginar por que no título não tinha nenhum personagem humano. Será que você acertou? Bom, a hipótese que você levantou estava correta? É o que está perguntando aí na questão 6. Olhe, no título não é citada nenhuma personagem humana. Sabe por quê? Porque o menino, ele é o único humano que aparece e ele não faz parte dos personagens principais. Portanto, não existe fala nenhuma dele, tá bom? Agora coloque na página 53 e vamos acompanhar aqui a correção. Na questão 7, pede para você reler o começo do texto. O comecinho do texto está colocado aí nesse quadrinho cinza, certo? Você releia e era para você marcar um dos 3 quadradinhos que estão de acordo com esse trecho que você acabou de ler. O quadradinho que você deveria ter marcado é o último. Por quê? Porque esse trecho que você leu indica o cenário, a posição das personagens e o que elas fazem, tá bom? Na questão 8, está pedindo para você sublinhar no texto o trecho de rubrica que dá uma sugestão de como representar o aumento da intensidade do Sol conforme ele se aproxima. Nós vamos voltar lá no texto agora para eu mostrar para vocês exatamente a parte que vocês deveriam ter sublinhado. Se você não sublinhou, por gentileza, sublinhe, tá certo? Observem aí, voltei no texto para que vocês acompanhem comigo. Volte também e veja se você realmente sublinhou essa parte. Olha o que você vai sublinhar. Se houver iluminação adequada no local da encenação, a luz pode ficar progressivamente mais forte a cada vez que o sol se aproxima do menino um pouco mais. Você deveria sublinhar essa parte porque ela é uma rubrica, tá bom? Para você entender o que é uma rubrica num texto teatral, leia esse quadrinho verde, tá? Tá explicando muito bem o que são essas rubricas, tá bom? Na questão 9, você teria que ler as seguintes falas. As falas do pombo 1 e a fala do pombo 2. Na letra A, tá pedindo o que indica essa rubrica, né? Indica o quê? Indica que o pombo 1 se dirige ao público que assiste a peça teatral. Então, marque, por gentileza, o último quadrinho, certo? Na letra B da 9ª questão, está pedindo que você junte as falas dos pombos e forme uma frase só. Como é que você faria isso? É da seguinte forma. Escreva assim: é mais fácil conseguir o que se quer usando só a inteligência e sem precisar de violência. Essa é a junção. Se você colocou algo assim, você está de parabéns, tá bom? Vamos para a letra C? Você concorda com a fala final dos pombos? Justifique sua resposta. Se você concorda, você coloca sim, que você entende, né, que não se pode usar a violência, que é melhor usar o diálogo, a inteligência para evitar essas coisas, tá bom? Mas você, como disse, vocês estão vendo essas 3 figurinhas com esse balão, você só escreve se você realmente quiser, não é obrigatório. Coloque agora na página 54, tá bom? Nós estamos perto de encerrar, certo? Continue firme e forte, que aí você vai entender mais com essa correção para você acertar mais questões ainda na sua provinha de abril. Vamos lá na primeira questão. Leia o trecho do texto O Vento e o Sol e observe os verbos em destaque. Vocês estão vendo aí o verbo observa
e o verbo conversam. Esses verbos, eles estão no passado, no presente ou no futuro? Bom, esses verbos, eles estão acontecendo no momento da conversa, certo? Então, eles estão no presente. Marque o quadrinho do meio, ok? Questão 2. Depois dessa rubrica, há o seguinte diálogo entre os pombos. Então, você teria que ler esse diálogo para responder a letra A. O pombo 2 usa o verbo fizeram para falar sobre a aposta como algo que. Como algo que o quê? Que já aconteceu, que está acontecendo ou que ainda vai acontecer. Marque o primeiro quadrinho, porque fizeram, o verbo conjugado dessa forma, ele indica passado, algo que já aconteceu, tá bom? Letra B. Na sua segunda fala, o pombo 2 usa o verbo ganhar no tempo presente. Imagine se esse verbo tivesse sido usado na forma a seguir. Então, você leu aí o que tem nesse quadrinho cinza que diz o seguinte: pombo 2. Em vez de ganhar, foi escrito dessa forma: ganhará quem conseguir arrancar a roupa do menino, certo? O verbo ganhar foi conjugado no futuro. Olha só o que tem nessa bolinha. Nesse caso, o pombo estaria usando o verbo no tempo presente, no tempo passado ou no tempo futuro? Gente, ganhará é algo que ainda vai acontecer, então está no futuro, tá bom? Nessa mesma questão tem outra pergunta. Faria sentido no texto usar o verbo assim? Me diga, sim ou não? Sim, faria sentido usar o verbo nesse tempo. Aí tem outra pergunta. Por quê? Pois ainda não se sabe quem será o ganhador da aposta, só se saberá depois, no futuro. Então, não tem problema nenhum o verbo estar conjugado no futuro. Que verbo é esse? O verbo ganhará, tá certo? Vamos para a letra C. Releia a fala do pombo 1. Olhe só a fala do pombo 1. E como é essa aposta? Percebam que o ele está em negrito. Está perguntando em qual tempo o verbo está nessa frase. Esse verbo está no presente. Deixa eu falar para vocês como é que se conjuga o verbo no presente. O está conjugado, ele pertence ao verbo ser. Como é que se conjuga o verbo ser no presente? Se conjuga da seguinte forma: eu sou, tu és, ele é. Ele ou ela, né? Ele ou ela é. Agora, essas três pessoas são do singular. Eu, tu, ele, porque são somente uma pessoa. Quais são as três pessoas do plural? Nós, vós e eles. Como é que eu conjugo nessas três pessoas? Nós somos, vós sois, eles são. Então, a pergunta quer saber qual é o tempo do verbo que está conjugado aí na frase do pombo 1. Está em qual tempo? O verbo está no tempo presente, porque a coisa está acontecendo no momento da fala, tá certo? Coloque agora na página 55. Vamos para a questão 3. Releia estas duas falas do texto. Que essa fala do vento e essa fala do pombo 2, tá? Então, vento. O vento diz para o sol, desisto. O pombo 2 diz o seguinte. O pombo 2 tem que dizer o seguinte, perdão. Complicou para o vento, Bom, então na letra A, está perguntando assim. Em que tempo estão os verbos? O verbo desisto está no presente e o verbo complicou está no passado, certo? Desisto está no presente porque é algo que está acontecendo no momento daquela fala. Complicou foi algo que já aconteceu, por isso que ele está no passado. Letra B. Como ficaria a fala do vento se o verbo estivesse no passado? Desistir, porque isso mostraria que isso aconteceu no tempo passado. O vento diz assim para o sol, desisto. Agora, se o vento dissesse assim, no passado, ficaria como desistir, tá bom? Questão 4. O trecho a seguir faz parte de uma rubrica do texto. Você já sabe o que é rubrica, certo? Então, leia esse trecho para responder a letra A, B e C.
Na letra A, está perguntando: em que tempo estão todos os verbos destacados? Você tem aí o verbo aproxima-se, permanece, abana, dá, aumenta, desabotoa, dá mais uma vez e tira. Esses verbos, eles ocorrem em que tempo? No passado, no presente ou no futuro? Letra A, a resposta é no presente, porque está acontecendo no momento da fala. Na letra B, reescreva a primeira frase passando os verbos destacados para o passado. Qual é a primeira frase? Sol aproxima-se do menino e permanece imóvel por alguns instantes. Como é que ficaria no passado? Que é o que você vai colocar na letra B. Como é que ficaria? Sol aproximou-se do menino e permaneceu imóvel por alguns instantes. Pronto, a frase ficou no passado. E na letra C, reescreva agora o trecho sublinhado, passando os verbos para o futuro. Qual é o trecho que está sublinhado nesse quadrinho cinza? É o seguinte: Sol dá mais um passo, menino tira o casaco. Como é que isso ficaria no futuro? Sol dará mais um passo, menino tirará o casaco. Vamos agora para a última questão da página, tá? E assim a gente encerra a nossa correção de português. Na quinta questão, está perguntando qual o tempo verbal mais usado em todas as rubricas do texto. O tempo mais usado é o presente, porque os verbos, eles acontecem ali no momento da fala, tá bom? Então, foi um prazer estar com vocês e até mais! Agora, abra o livro de História para a gente começar a nossa correção, tá bom? Vamos aí colocar na página 19. Na página 19, na primeira questão, tem assim: observe as imagens da página 18 e responda as questões. Letra A. Alguma das imagens retrata elementos ligados à agricultura? Se sim, qual? Explique. Então, existe algum elemento ligado à agricultura na imagem? Você vai responder sim. Se sim, então agora você tem que explicar. A segunda imagem representa figuras humanas com instrumentos que remetem à agricultura. Que instrumentos são esses? O arado e os bastões. Também aparece um animal, que possivelmente é um cavalo, tá bom? Agora vamos para a letra B. A letra B está perguntando o seguinte: as atividades representadas nessas imagens têm relação com a organização dos grupos humanos? Você vai dizer sim ou não e vai dizer por quê. Então, a resposta esperada é que seja sim. Por quê? Porque tanto a primeira imagem quanto a segunda representam atividades relacionadas à formação de grupos humanos maiores. Isso ocorreu porque o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio favoreceram a obtenção de alimentos e vestimentas e o crescimento dos grupos que passaram a dividir as tarefas, tá bom? Então, as duas imagens, elas têm relação com a organização que esses grupos fizeram. E toda essa organização fez com que esses grupos se desenvolvessem, ao mesmo tempo desenvolvendo a agricultura e o pastoreio, tá bom? Na questão 2, você só tinha que marcar. Você tinha que marcar a qual das imagens apresenta um instrumento relacionado ao desenvolvimento da agricultura. A única imagem é a da letra A, que é esse moedor, parece um pilãozinho, não é, gente? Que esse pilãozinho, ele data mais de cerca de 6.000 anos atrás. Foi encontrado em Israel. Na questão 3, você teria que escrever no seu caderno o que foi a Revolução Neolítica e quais foram as consequências desse processo. Então, vamos ver se o que você escreveu no caderno está de acordo com o que foi a Revolução Neolítica. Você deveria ter escrito no caderno e mandado essa foto para as professoras. O que é que foi a Revolução Neolítica? A Revolução Neolítica, também conhecida como Revolução Agrícola, se refere ao período em que os animais e as plantas foram domesticados pelos seres humanos, possibilitando um estilo sedentário de vida e profundas alterações nas formas de organização dos grupos. Com o desenvolvimento do pastoreio e da agricultura, ocorreu o aumento da oferta de alimentos e grande crescimento populacional. Porque antes do Neolítico, os seres humanos eles viviam de um lugar para outro, porque eles eram nômades.
eles não eles não ficavam no mesmo lugar produzindo seu alimento. Eles tinham, quando acabava o alimento de um lugar, eles iam para outro. Só a partir do Neolítico foi que eles conseguiram desenvolver algumas técnicas da agricultura, passaram a ficar no mesmo lugar e assim aumentou a população, tá certo? Agora nós encerramos a correção de história. Vá pegando seu livrinho de geografia. Eu vou mostrar para vocês qual é, ó. Esse aí, tá? Pegue ele agora que nós vamos começar a corrigir geografia. Coloque na página 25. Na primeira questão, a gente quer que você observe o mapa para responder a letra A, letra B, letra C, letra D. Você tem que observar o mapa para você saber a localização de cada cidade. Na letra A, qual cidade fica ao norte de Campo Grande? Gente, quem está ao norte, ou seja, acima, né, que é o norte, é a cidade Coxim. Então, bote aí Coxim. Letra B, qual cidade fica a noroeste de Dourados? Noroeste está Corumbá. Letra C, qual cidade fica a sudoeste de Três Lagoas? A sudoeste de Três Lagoas fica Dourados. E letra D, para encerrar, qual cidade fica ao sul de Campo Grande? Também Dourados, né? Ele está a sudoeste de Três Lagoas e está ao sul de Campo Grande. Coloque agora na página 27 para a gente continuar a correção de geografia. Na segunda questão, pede que você observe esse mapa do hemisfério norte e do hemisfério sul. Estão vendo? Esse que tem uma corzinha laranja e uma corzinha rosada. Na letra A está perguntando em qual hemisfério encontra-se a maior parte do território brasileiro. Percebam que o Brasil, a maior parte dele está no hemisfério sul. Então, na letra A você coloca hemisfério sul. Letra B, quais são os principais paralelos que passam pelo território brasileiro? Vamos lá ver. Você tem a linha do Equador, que passa bem no meio do mapa, né, no sentido horizontal. Você tem o Trópico de Capricórnio. Ele também passa pelo território brasileiro, também na horizontal, tá certo? Letra C. Qual das cidades mostradas no mapa está mais próxima da linha do Equador? Olha, se você observar no mapa, a cidade de Nairobi, ela está bem pertinho da linha do Equador, tá certo? Então, na letra C, você bota Nairobi. Na questão 3, você teria que botar S, se a cidade se encontra no hemisfério sul, e N para as cidades que se localizam no hemisfério norte. Então, vamos lá, mas tem que observar o mapa. Brasília está no sul, então bote S. Nova Delhi está no norte, bote N. Canberra está no sul, bote S. Montevidéu também está no sul, bote S. Berlim está no norte, bote N. Cairo está no norte, também bote N. Cidade do Cabo está no sul, bote S. Ottawa está no norte, bote N. E Nairobi está no sul, bote S, ok? Coloque agora na página 29. Novamente, você vai ter que observar o mapa. Agora, nesse mapa, você tem representado o hemisfério ocidental, que é esse meio laranja, e o hemisfério oriental, que é o verde. Questão 4. Observe o mapa e responda. Letra A. Em qual dos hemisférios representados no mapa o território brasileiro está localizado? Gente, o território brasileiro ele está totalmente localizado no hemisfério ocidental. Então, escreva hemisfério ocidental. Letra B. Qual das cidades mostradas no mapa está mais próxima do meridiano de Greenwich? Percebam que o meridiano de Greenwich é esse que corta o mapa no sentido vertical. Qual é a cidade que está bem pertinho dele? Ó, que observe aí, é Madrid, tá bom? Vamos para a quinta questão. Você teria que colocar OR para quem está no lado oriental, OC para quem está no lado ocidental. Nova York, você vai botar OC, ocidental. Tóquio, OR, que é oriental. Madrid, OC, ocidental. Jacarta, OR, que é oriental, certo? Buenos Aires, você vai colocar OC porque é ocidental. Maputo, OR porque é oriental. Cidade do México, OC. Beirute, OR. Dakar, OC, certo?
Coloque agora na página 30, é a última página da correção. Você teria que botar V ou F. V para verdadeiro e F para falso. No primeiro quadrinho, você vai botar falso. A linha do Equador divide a Terra nos hemisférios leste e oeste. Não, isso é falso. A linha do Equador, ela divide no hemisfério norte e sul. Por isso que é falso. Segundo quadrinho. O hemisfério ocidental abrange a porção da superfície terrestre localizada a oeste do meridiano de Greenwich. Sim, o hemisfério ocidental está do lado esquerdo, ou seja, na porção oeste. Terceiro quadrinho. Os meridianos são linhas imaginárias traçadas de um polo ao outro em representações da superfície terrestre. É verdade. Os polos, eles estão lá na parte sul e na parte norte. Então, os meridianos, eles estão traçados de um polo ao outro. E o último quadrinho está perguntando, está afirmando. Aí você vai dizer se é verdadeiro ou falso. O Trópico de Capricórnio está localizado ao norte da linha do Equador. Gente, isso é uma mentira, isso é falso. O Trópico de Capricórnio, ele está ao sul da linha do Equador, está embaixo dela, tá bom? Agora, você tinha que pegar as duas frases falsas e transformar elas em verdadeiras. O primeiro quadrinho foi falso. Como é que ficaria? A linha do Equador divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Então, você devia ter escrito isso. E o último. O Trópico de Capricórnio está localizado ao sul da linha do Equador, certo? Agora, vamos para a questão 2. Você tinha que decifrar o código e descobrir uma pergunta. Então, vamos lá decifrar esse código. No desenho aí tem um queijo, você tira o eixo. No pato, você tira o tó. Na panela, você tira o nela. E no rato, você tira o tó, certo? Escreva a pergunta que você descobriu. Na letra A, ficou o quê? Quais são os principais paralelos terrestres? Essa foi a pergunta que você descobriu aí nesse código. Letra B. Agora você vai responder a questão que você descobriu. Quais são esses paralelos terrestres? Vamos lá. Você vai botar na letra B. Círculo polar ártico, Trópico de Câncer, linha do Equador, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico, tá bom? Assim a gente encerra a nossa correção da primeira semana de abril. Foi um prazer estar com vocês. Espero que com essa correção vocês tenham tirado algumas dúvidas. Agora, você veja o que foi que você acertou, veja o que foi que você errou. Errou, você apaga, conserta, tá bom? Então, um abraço em todos e até logo!